Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 7. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. A falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Somente tranquilos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui, irmãos, nós temos Jesus Cristo. Ele havia acabado de curar um paralítico no sábado, e os fariseus agora estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, irmãos, ele não estava andando pela Judéia, ele estava andando pela Galiléia. Nós não temos Jesus Cristo aqui se acovardando, nós não temos aqui Jesus Cristo com medo. O que nós temos aqui é Jesus Cristo sendo prudente, porque ainda não havia chegado a sua hora de morrer, não havia chegado a sua hora de entregar a sua vida, irmãos? Então, se ele não podia andar na Judéia, porque ele seria morto, então ele está caminhando pela Galiléia, está fazendo bem pela Galiléia, está pregando na Galiléia, irmãos? E isso traz um grande ensinamento para nós, porque, sabe, muitas vezes as pessoas, irmãos, elas estão sendo perseguidas, elas estão passando por processos onde elas estão sendo impedidas de realizarem o seu ministério, de terem liberdade para caminhar com Deus, sabe, irmãos? E elas simplesmente cruzam os seus braços e ficam paradas. Elas cruzam os braços: não vou fazer mais nada porque não me deixam fazer nada, estou sendo perseguido aqui, ninguém me dá liberdade aqui para fazer nada, então eu cruzo os meus braços e simplesmente fico parado aqui, até, quem sabe, algum dia alguém se conscientizar e me dar minha liberdade, para mim realizar o meu chamado, para mim ter minha liberdade, para caminhar com Deus. Irmãos, imagina se Jesus Cristo, irmãos, tivesse dado um tempo no seu ministério. Não estão querendo me matar, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um tempo, ficar quietinho, não vou chamar atenção, não vou fazer mais nada, quem sabe os fariseus não se conscientizam, e depois eles me deixam realizar o meu chamado, o meu ministério. Irmãos, é claro que isso não iria acontecer, eles nunca dariam essa oportunidade para Jesus Cristo, irmãos? Então as pessoas muitas vezes têm que aprender, irmãos, que se elas não estão conseguindo caminhar pela Judéia, elas devem caminhar pela Galiléia. Talvez se as pessoas não estão conseguindo servir a Deus, realizar o seu chamado em um determinado lugar, sabe, irmãos, elas devem realizar o seu chamado, devem procurar sua liberdade em outro lugar. Simples assim.
Não é para elas cruzarem os braços, ficarem parados. Hoje em dia, quantas vezes eu já não ouvi, não, que eu estou sem liberdade na igreja, faz 30 anos que eu estou sem liberdade na igreja, 30 anos, que eu estou esperando os irmãos se conscientizarem, para devolver a minha liberdade. Poxa, mas 30 anos, sabe? Se não dá para você caminhar com Deus nessa denominação, vá caminhar com Deus em outra denominação, mas não cruze os braços e fique parado. Não é para nós, irmãos, nos prendermos, irmãos, a muitas vezes aquilo que muitas vezes é bonito, mas onde nós não somos aceitos. Imagina Jesus Cristo não querendo caminhar pela Galileia porque ele gostava de caminhar na Judeia. Não, eu gosto de caminhar na Judeia. Eu gosto de realizar o meu chamado na Judeia. Na Judeia que eu gosto de pregar, na Galileia eu não gosto. Na Galileia não é legal aqui a Galileia aqui, sabe? Então não tenho ânimo para fazer o meu chamado aqui na Galileia. Mas, sabe, as pessoas muitas vezes ficam assim, não, eu quero caminhar, eu quero servir a Deus nessa placa de igreja aqui. É nessa placa de igreja aqui que eu quero caminhar com Deus. Se eu não posso caminhar com Deus nessa placa de igreja aqui, não, eu não vou caminhar em outra igreja. Não, eu não gosto das outras placas. Eu não gosto das outras denominações, eu não consigo ser... Não, mas aqui não deixam você caminhar com Deus. Aqui você não vai ter liberdade para caminhar com Deus. Não, mas eu quero caminhar aqui. Quem sabe algum dia eles não se conscientizam, e não me deixam. Até lá eu fico com os braços cruzados, parados, esperando, Não, irmãos. Sabe, se as pessoas não estão caminhando, não estão conseguindo caminhar numa determinada denominação, sabe, irmãos, elas devem buscar outra denominação, irmãos, devem servir a Deus em outro lugar, sabe, mas é inadmissível, irmãos, as pessoas simplesmente cruzarem os seus braços e simplesmente ficar parado, irmãos. Então, nós não temos Jesus Cristo cruzando os braços, ficando parado. Nós não temos Jesus Cristo frustrado porque ele está realizando o seu ministério agora na Galileia, porque Jesus Cristo sabia, irmãos, que se ele não podia mais andar pela Judéia, ele simplesmente não podia, porque essa era a vontade de Deus. Então, se era da vontade de Deus que ele não pudesse andar pela Judéia, então ele estava feliz fazendo o seu chamado, executando o seu ministério de Messias, irmãos, na Galileia. Se nós estamos sendo impedidos de caminhar com Deus numa determinada denominação, sabe, irmãos, é porque é da vontade de Deus, irmãos, que a gente vai caminhar com Deus em outro lugar. Porque se não fosse da vontade de Deus, irmãos, Deus dava um jeito e Deus deixava a gente servir a Deus ali naquele lugar. Afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, por que as pessoas estão frustradas, com os braços cruzados, esperando anos e anos e anos, frustrados? Sabe, será que elas não entendem, não percebem, irmãos, que se Deus está no controle de todas as coisas, e se Deus quisesse realmente que ela servisse a Deus ali, Deus abriria uma porta, arranjaria uma maneira dela poder ter a liberdade de volta, de ele poder executar o ministério dele ali de volta? Irmãos, é lógico que Deus faria. Então é preciso, irmãos, aprendermos com Jesus Cristo que não há desculpas, irmãos, do porquê que os crentes estão parados. Esse negócio de, eu me desanimei com a igreja, os irmãos são todos falsos lá na igreja, é muita gente falsa, é muita hipocrisia, a igreja só quer arrancar o dinheiro da gente, pede dinheiro aqui, e pede dinheiro. Irmão, você não tem só uma igreja. Sabe, não tem só uma denominação, não tem só um lugar. Vá procurar uma igreja que sirva a Deus de verdade. Sabe, vá procurar um lugar onde você pode cultuar a Deus de verdade. Sabe, irmãos, é lógico que vai ser difícil ser do lado da tua casa, na rua de baixo da tua casa. Mas se as pessoas estiverem dispostas a pegar um ônibus, irmãos, o carro, e procurar um pouquinho mais longe, elas vão achar um lugar onde elas podem realmente caminhar com Deus, buscar Deus e servir a Deus de verdade. Então é inadmissível, irmãos, as pessoas ficarem dando desculpas e justificarem o porquê que não estão caminhando com Deus, o porquê que não estão cultuando com Deus, o porquê que não estão buscando a Deus. Sabe, essas desculpas, irmãos, elas podem até ser dadas aqui
para as pessoas. Mas essas desculpas, irmãos, é claro que elas não vão servir para Deus. Não vai poder chegar para Deus e dizer: não, a igreja está muito corrompida, a igreja, estavam pedindo muito dinheiro lá, e eu cruzei os braços e fiquei em casa. Fiquei em casa a vida toda, eu nunca mais fui. Irmãos, imagina você falando isso para Deus, irmãos. Não tinha mais igreja nenhuma. Lógico, sempre tem igreja, irmãos. Sempre é um lugar onde existem crentes verdadeiros, buscando a Deus, caminhando com Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas estão ali no seu comodismo, né? As pessoas não querem ter trabalho, as pessoas não querem gastar 1 litro de gasolina para poder ir até uma igreja, sabe? Simplesmente pelo seu comodismo, elas simplesmente cruzam os braços e ficam parados, né? Mas é claro que os cristãos de verdade, irmãos, eles são como Jesus. Se não dá para caminhar na Judéia, eles vão caminhar na Galileia. E o que nós vemos nesse texto bíblico aqui, irmãos, é que os irmãos de Jesus, eles estavam certos de que Jesus Cristo queria ser reconhecido. Então eles vão ensinar Jesus Cristo a como realizar o seu ministério. Eles vão dizer: Jesus, você está tomando as atitudes erradas, Jesus. Você não sabe muito bem o que você está fazendo, Jesus. Sabe, se você quer se fazer conhecido, sabe, você tem que realizar o seu ministério, você tem que realizar os seus milagres aí que você realiza. Você tem que ir lá na Judéia, lá na festa dos tabernáculos lá, né? Era uma festa onde eles ficavam em cabanas, lembrando o período que eles peregrinaram pelo deserto, morando em cabanas, né? Então, você tem que fazer os seus milagres lá, Jesus, porque os seus milagres lá vão ser como uma credencial para que as pessoas creiam em você, Jesus, né? Então fica bem evidente, irmãos, que os irmãos de Jesus não faziam a mínima ideia de quem era Jesus no fim das contas, né, irmãos? Porque eles estão achando aqui que eles podem ensinar Jesus Cristo a como realizar o seu ministério, né, irmãos? Eles estão achando que podem dizer para Jesus Cristo que ele está tomando atitudes erradas na sua vida. Quantos crentes hoje, irmãos, acreditam que Jesus Cristo está conduzindo a vida deles de maneira errada? Quantos crentes acreditam? Os crentes fazem os seus sonhos, eles fazem os seus projetos, eles fazem os seus cronogramas. De repente Deus traz as adversidades, Deus traz as provas. Não, o que você está fazendo, Jesus? Está tudo errado os caminhos que você está tomando na minha vida. Não foi esse cronograma que eu fiz. Não, essa enfermidade aqui não estava nos meus sonhos, não estava no meu cronograma, não. Esse problema financeiro aqui, não, isso aqui é inadmissível, Jesus, é inadmissível. No meu cronograma, assim, cada ano que passa, é eu mais rico, cada ano que passa, é minha renda aumentando mais. Aí de repente as coisas começaram a dar errado, a empresa começou eu tive que demitir os funcionários, e de repente, mas não, está tudo errado, Jesus, como é que você está conduzindo a minha vida? Sabe, eu preciso ensinar Jesus Cristo a como conduzir a minha vida. Sabe, os crentes, eles acreditam tanto nisso, que os crentes estão fazendo campanha, né? A campanha da vitória, né? O culto dos empresários, porque eles têm que ensinar Deus a como conduzir a vida deles, porque Deus não sabe o que está fazendo. Então, se a gente ensinar Deus, aí Deus vai fazer do jeito que a gente quer. Sabe, irmãos, é claro, irmãos, que esse tipo de atitude, irmãos, simplesmente é a atitude de pessoas que não fazem a menor ideia de quem Deus é. Porque se nós soubéssemos, irmãos, que Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus sabe exatamente aquilo que está fazendo, a gente não tentaria ensinar para Deus como conduzir a nossa vida. Se os irmãos de Jesus Cristo soubessem exatamente quem Jesus Cristo é, eles não estariam aqui ensinando Jesus Cristo a como realizar o seu ministério, né? Eles não estariam dizendo para Jesus que Jesus está tomando atitudes erradas, fazendo um milagre lá na Galileia, onde quase ninguém vê, né? Quando ele deveria fazer os seus milagres na Judéia, onde todo mundo vê, né? Então, irmãos, quantos crentes, irmãos,
Quantos crentes querem ensinar Jesus Cristo, ao invés de se moldar à vontade do Senhor e simplesmente caminhar honrando a Deus na situação que o Senhor vai preparando, seja na enfermidade, seja na saúde, seja tendo bastante dinheiro, seja pouco dinheiro, ao invés dos crentes se moldando aquilo que Deus prepara e honrando Deus, independente da circunstância, não, os crentes vão querendo moldar as circunstâncias, né? Eles vão tentando convencer Deus a fazer aquilo que eles querem. Minha irmãos, é claro que os nossos planos nunca vão ser os planos de Deus, né? Os nossos projetos nunca vão ser os projetos de Deus. Às vezes até pode coincidir em determinados momentos, mas cedo ou tarde nós vamos estar em situações onde é preciso nós olharmos para Deus, sabendo que Ele é soberano, para podermos descansar tranquilo e alcançarmos paz. Porque quem acredita, irmãos, que Deus não sabe o que está fazendo, não tem paz. Se você acha que está enfermo, mas você não deveria estar enfermo, você não tem paz, porque você tem um Deus que não sabe o que está fazendo na sua vida. Mas se você realmente tem um Deus que está em controle de todas as coisas, que governa todas as coisas, né, irmãos, que se você está enfermo, você está, porque é para estar mesmo, porque se não fosse para estar, Deus não teria permitido a enfermidade, sabe, você teria paz. Não, estou em paz, tive saúde até agora estou enfermo, mas era a vontade de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Então, fique em paz, vamos honrar a Deus e glorificar a Deus. Né, irmãos? Então, é preciso que nós venhamos a saber quem Deus realmente é. Né, irmãos? E nos conformar à vontade dEle, não querer conformar Ele simplesmente à nossa vontade. E o que nós vemos, irmãos, nessa passagem aqui é o porquê que os irmãos de Jesus Cristo disseram essas palavras de Jesus Cristo. Não é por que eles estão querendo ensinar Jesus Cristo a como realizar o seu ministério? Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Os irmãos de Jesus Cristo não acreditavam que ele era o Messias. É o que o texto bíblico vai dizer. Então eles não criam em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador. Eles criam que Jesus Cristo tinha um negócio lá que curava, mas eles não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador. E é por isso, irmãos, que essas são as palavras dos irmãos de Jesus Cristo. Se eles soubessem que realmente Jesus Cristo era o Messias, as palavras deles seriam diferentes. Não, Jesus Cristo sabe quando ele deve ir para a Judéia e quando ele não deve ir para a Judéia. Não somos nós que vamos dizer para ele como realizar o seu chamado, como realizar o seu ministério. Jesus é o Messias, o Cristo, o próprio Salvador. Ele sabe exatamente o que ele deve fazer, quando ele deve fazer. Então nós temos que simplesmente respeitar a vontade de Jesus Cristo, porque ele sempre está fazendo a coisa certa. Né, irmãos? E a mesma maneira somos nós. Se nós cremos em Jesus Cristo de verdade, irmãos, a gente não vai ensinar Jesus Cristo a fazer a nossa vontade. Não, mas a gente simplesmente vai se adequar à vontade dele. Não, Deus sabe aquilo que está fazendo. E aquilo que ele está fazendo é sempre bom, ainda que pareça ruim aos nossos olhos. Mas se Deus está permitindo, isso é bom, porque diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus sabe exatamente aquilo que ele está fazendo, né? Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Muito daquilo que as pessoas falam no momento da dificuldade, né? As pessoas passam uma dificuldade, passam uma prova, de repente as pessoas começam a falar umas bobagens, né? As pessoas começam a desonrar a Deus nas suas palavras, nas suas murmurações, começam a reclamar, começam a ficar insatisfeitos. Sabe, as palavras, irmãos, mostram se nós
verdadeiramente cremos em Jesus Cristo ou não. As palavras, irmãos, elas mostram aquilo que está dentro do nosso coração. Não são apenas palavras no momento da dificuldade. Não são apenas palavras diante da circunstância ruim. Não, irmãos, são palavras que mostram se verdadeiramente Jesus Cristo está dentro do nosso coração ou não. Irmãos, é por isso que essas são as palavras dos irmãos de Jesus Cristo, porque eles não criam em Jesus Cristo como seu Messias e Salvador. E é por isso que muitas pessoas no momento da dificuldade têm palavras que não honram a Deus, porque eles não creem verdadeiramente no Senhor, no Salvador. Então, irmãos, é preciso tomar muito cuidado com as nossas palavras nos momentos da dificuldade, porque elas mostram a nossa real condição. E hoje em dia, irmãos, as pessoas realmente acham que elas podem ter palavras que desonram a Deus no momento da dificuldade, mas ainda assim elas creem no Salvador. Não, eu creio no Salvador. Foram apenas palavras infelizes no momento da dificuldade. Não, eu creio no Salvador. Foram apenas palavras infelizes no momento da luta, no momento da prova. Mas eu creio no Salvador, mas eu creio, sabe? Irmãos, é claro que isso não existe, irmãos. As palavras simplesmente estão mostrando que você não crê. Dizer que crê quando tudo está bem, até os ímpios fazem isso. Mas é no momento da dificuldade, é quando a gente está passando pelo deserto, aonde a gente não tem aonde se agarrar, que as nossas palavras mostram aquilo que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Né, irmãos? Nós não temos aqui os irmãos de Jesus Cristo, nós não temos aqui Jesus Cristo, irmãos, tentando agradar os irmãos. Né? Jesus Cristo não está querendo, o que será que eu posso dizer para que os meus irmãos me vejam com bons olhos? O que será que eu posso dizer? Né? Eles estão dizendo essas coisas aí, eles não creem em mim, mas o que será que eu posso dizer para que eles gostem de mim, para que eles acreditem que eu sou o Messias? Não, Jesus Cristo não está preocupado, irmãos, em que os irmãos dele o vejam com bons olhos. Não, mas Jesus Cristo está preocupado, irmãos, com a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? O que agrada a Deus? A vontade de Deus é que eu não vá para a Judéia agora. Essa é a vontade de Deus. O que os meus irmãos acham? Sabe, isso é indiferente. Isso é indiferente, isso não faz diferença. Eles vão me enxergar como como alguém que está com medo. Se eles vão me enxergar como alguém que está se acovardando, isso é indiferente. O importante é qual é a vontade de Deus. O que Deus requer de mim? Como é que eu posso agradar a Deus? Esse era o pensamento de Jesus Cristo. Né, irmãos? E da mesma maneira, irmãos, é na nossa vida cristã. Sabe, se nós estivermos preocupados com os outros, o que os outros vão achar? Como é que os outros vão nos enxergar com bons olhos? Né? Se o pregador subir no púlpito e ficar pensando, o que será que eu posso dizer para que as pessoas gostem de mim? O que será que eu posso pregar que as pessoas me vejam com bons olhos? O que será? Né? É claro, irmãos, que se a gente for agradar aos homens, se a gente tiver com o pensamento de agradar aos homens, a gente vai desagradar a Deus. E pode ter certeza que se a gente estiver preocupado em agradar a Deus, irmãos, fatalmente a gente vai desagradar um monte de homens. Né, irmãos? E Jesus Cristo tinha em mente que Deus entrava em primeiro lugar sempre. Mas hoje em dia as pessoas não têm a mentalidade de que é Deus em primeiro lugar sempre. Às vezes as pessoas chegam à conclusão que quando for conveniente agradar a Deus, eu agrado. Mas quando não for conveniente, aí eu vou agradar os homens. Né, irmãos? E caminhar com Deus, irmãos, está bem longe de ser uma questão de conveniência. Né, irmãos? Está bem longe de caminhar com Deus quando convém. Quando a minha vontade e a vontade de Deus coincidirem, ótimo. Mas quando a minha vontade não coincidir com a vontade de Deus, que fique para trás a vontade de Deus, eu vou caminhar de acordo com a minha vontade. Né, irmãos? E é claro que esse é o fracasso da vida cristã, porque é só uma questão de tempo até você enxergar os crentes que não são crentes de verdade. Né, irmãos? Pareciam crentes,
pareciam fervorosos, pareciam zelosos, mas quando eles tiveram a oportunidade de passar a perna no outro, de se dar bem, de se sobressair, eles passaram a perna de todo mundo e que Deus nada, nem lembra que Deus existe, né? Quantas pessoas, irmãos, administram igrejas como se fosse uma empresa, né, irmãos? Às vezes eles até começaram certo, né? Às vezes eles até começaram com o sentimento de caminhar com Deus de verdade, mas de repente começou a entrar dinheiro, ele viu uma oportunidade ali de ficar rico, e de repente ele percebeu que se mudasse um pouco ali, o foco ali, dava para entrar mais dinheiro ainda, e de repente, que vontade de Deus que nada, agora eu vou fazer a minha vontade, né? Agora eu vou conduzir do meu jeito, da minha maneira, né? Mas quantos se corromperam assim? Irmãos, mas é claro que nós aprendendo com Jesus Cristo, nós vamos aprender que é sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, ainda que tenhamos que desagradar irmãos de sangue, pai, mãe, irmãos de igreja, seja lá quem for. Estamos vendo aqui Jesus Cristo desagradar os seus próprios irmãos, né, irmãos? E Jesus Cristo vai dizer para eles: o meu tempo ainda não chegou, para vós porém qualquer hora é correta. Sabe, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é tempo. Para vocês qualquer tempo é tempo. Vocês são do mundo, então para vocês qualquer hora é hora, qualquer tempo é tempo, né? Quantos crentes hoje, irmãos, eles não conseguem discernir o tempo, né, irmãos? Eles olham à sua volta e eles estão vendo momentos diferenciados, eles estão vendo aí pandemias, estão vendo todo mundo de máscara, né, irmãos? E é vacina 1, vacina 2, vacina 3, reforço 4, reforço 5, e passaporte, né, irmãos? Passaporte muitas vezes para entrar no mercado, coisa que você nunca precisava de um passaporte, agora você precisa de um passaporte, e eles estão vendo todas essas coisas, mas para eles não, está tudo bem, estou tranquilo. Não, você não está vendo, irmãos, o tempo, a grande tribulação se aproximando, o tempo de angústia, de luta vindo, o momento, o fim se aproximando. Não, que tempo, nada, está tudo bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco o mundo volta ao normal, daqui a pouco está tudo maravilhoso. E sabe, quantos crentes, irmãos, eles não conseguem discernir o tempo? Sabe, eles não conseguem ver a Bíblia se cumprindo, ainda que as coisas estejam se concretizando bem diante dos olhos deles, irmãos, eles não conseguem ver. Não, que isso? Não, tem o teórico da conspiração. Imagina, os líderes mundiais são pessoas maravilhosas, tentando salvar a vida das pessoas. Eles gostam muito das pessoas, eles querem salvar a vida das pessoas. Não tem nada de plano macabro para eliminar as pessoas, não, para controlar as pessoas, não. Imagina, são todas pessoas boas. Você vê os políticos lá, estão todos preocupados com a vida do povo, né? Trabalhando para o povo, eles estão preocupados com seus interesses, com as suas vantagens. Não, que o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, tudo bem, tem um que rouba aqui, tem um que rouba ali, mas no geral assim é bom, no geral assim não existe nada para se preocupar. Sabe, os crentes não conseguem enxergar, irmãos, o diabo trabalhando, né? A palavra de Deus se cumprindo. Sabe, para eles qualquer hora é hora, para eles qualquer tempo é tempo, né, irmão? Jesus Cristo vai dizer: o mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Sabe, o mundo não pode odiar vocês porque vocês são do mundo. Sabe, então o mundo ama vocês. O mundo ama vocês porque vocês são do mundo, né? Mas o mundo me odeia. Sabe, porque eu dou testemunho que as suas obras são más. Sabe, irmãos, o que eles querem? O que essas pessoas malignas querem combater? Irmãos, eles querem combater a família, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que honra a Deus, tudo aquilo que agrada a Deus.
Sabe, o que eles querem acabar? Eles querem acabar com a família, eles querem acabar com o casamento correto, homem e mulher. Não, casamento tem que ser homem, homem, mulher, mulher. E eles querem deturpar tudo, né, irmãos? Eles querem acabar com a palavra de Deus, né? Teve até momentos onde se pregar a palavra de Deus é crime, se pregar contra o homossexualismo é crime, é homofobia, e vai para a cadeia. Sabe, irmãos, eles querem acabar com tudo aquilo que honra e glorifica a Deus. Agora, se você for do mundo, né, irmão, se você for promíscuo, né, se você for uma pessoa leviana, aí eles te amam. Aí eles te amam, tá vendo? Isso aqui, olha, tá vendo, um homossexual, olha que coisa linda, coisa maravilhosa, olha, isso aqui a gente ama, e é isso aqui que a gente gosta, sabe? Esse tem que ser o novo modelo de casamento, homem com homem, mulher com mulher, olha que coisa linda, coisa bela. Se você for promíscuo, se você for leviano, né? Se você for ateu, o mundo te ama, o mundo te abraça, né? Mas eles vão estar de braços abertos para te receber, ninguém vai te matar. Agora, se você se levantar com a verdade, e se você expor as trevas, se você expor o engano, se você expor o pecado, sabe, o mundo te odeia, né, irmãos? Ele se levanta contra você, eles vão fazer de tudo para te impedir. Em muitos países eles vão te matar, né, irmãos? Essa perseguição ainda não chegou aqui no Brasil, mas tudo indica que logo vai chegar, né, irmãos? Tudo indica que um dos planos é acabar com a igreja, acabar com a religião. Então, há de chegar uma grande tribulação pelo mundo, onde expor as trevas, irmãos, é correr risco de morte. E Jesus Cristo, irmãos, está trazendo essa realidade, e Jesus Cristo vai dizer: podeis vós subir à festa, eu nesse momento não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Jesus Cristo, irmãos, vai chegar na conclusão. A conclusão é: eu não vou subir para essa festa. Eu já expliquei para vocês. Meu tempo ainda não chegou. Vocês acham que é o tempo, porque para vocês qualquer hora é hora. Vocês são do mundo, o mundo ama vocês. Conclusão: eu não vou subir para essa festa. Quantos crentes hoje, irmãos, eles pregam a palavra de Deus, eles pregam e eles vão falar aqui sobre a predestinação, eles vão ensinar, e depois no fim das contas eles falam assim: não, mas se você quiser crer de outro jeito, não tem problema, não tem problema não. Fica 1 hora explicando sobre a doutrina da salvação, né, irmãos, como é que funciona, que é Deus que faz, tudo, mas se você não crê, sabe, não tem problema. Mas para que a gente tem uma palavra de Deus então, onde a gente lê, onde a gente prega, onde a gente ensina? A conclusão: a gente crê? Não, a gente não crê. No fim das contas, se você quiser crer em outra coisa, tudo bem. Se você quiser crer de outro jeito, não tem problema. Sabe, tem umas realidades aqui que são meio incômodas, sabe? A gente prega aqui porque está aqui na Bíblia aqui. Mas se você quiser crer de outro jeito, tá bom, não tem problema. Irmãos, se está aqui, se a gente prega, se está escrito aqui, se a gente ensina, a conclusão é: nós cremos. A conclusão é: eu creio, então a gente vai crer do jeito que está aqui, pronto, acabou. Mas hoje em dia não. Os crentes hoje em dia conseguem ler a palavra de Deus, conseguem ler as passagens incômodas, conseguem até pregar sobre elas, mostrar o que está escrito e dizer: não, mas eu creio que não é assim não, eu creio que é do outro jeito. Sabe, é como se Jesus Cristo tivesse dito que não ia subir para a festa, aí na conclusão ele fala: mas eu vou mesmo assim, não é minha hora não, não é minha hora não, sabe, o mundo ama vocês, odeia a mim, conclusão, mesmo assim eu vou. A gente ia dizer: nossa, mas que incoerência com aquilo que ele está falando. Sabe, hoje em dia os crentes são assim, são incoerentes, né, irmãos? Eles estão vendo o outro lá adorar Maria, estão vendo o outro lá, idólatra lá, está no erro, mas no fim das contas, a palavra de Deus fala que é idolatria, né, que isso aí não vai para o céu. Mas eu acho que vai para o céu. Para que Bíblia então? Para que conhecer Bíblia então? Para que crer na Bíblia então? Se a conclusão, no fim das contas, é uma conclusão contrária àquilo que diz a palavra de Deus. Sabe, irmãos, os crentes de verdade não têm conclusões diferentes da palavra de Deus, irmãos. Aquilo que a palavra de Deus diz é aquilo que nós concluímos.
Simples assim. Né, irmãos? Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quando damos nossa opinião daquilo que a Bíblia nos ensina. Se a Bíblia nos ensina, a nossa opinião é o que a Bíblia nos ensina. Nós não temos opinião diferente da palavra de Deus. Né, irmãos? Não temos aquilo que a Bíblia não fala, né, irmãos? A gente até pode ter uma opinião, mas aquilo que a Bíblia fala, que é claro, sabe, irmãos? A gente não tem uma opinião diferente, uma opinião contrária. Não, irmãos, a gente simplesmente crê naquilo que a palavra de Deus fala. A gente leva a nossa mente cativa. A palavra de Deus, a nossa mente não sai voando por aí a respeito daquilo que a Bíblia nos deixa bem claro. Né, irmãos? Nós fechamos a nossa mente aqui na palavra de Deus, que é ela que nos conduz à verdade. Né? Você joga a verdade fora e fica com suas opiniões, sabe, irmãos? É lógico que você está deixando o caminho certo para caminhar sobre caminhos tortuosos. Então Jesus Cristo dá essa conclusão, e tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Jesus Cristo permaneceu na Galileia. Depois que os seus irmãos subiram para a festa, aí depois Jesus Cristo também subiu para a festa. Né, irmãos? Mas não era para subir junto com os irmãos dele. Os irmãos dele iriam estragar tudo. Né, irmãos? Era para ele subir sozinho, em oculto. Né? Muitas vezes os crentes, irmãos, eles precisam aprender a fazer as coisas muitas vezes em segredo, em oculto. Sabe? Hoje em dia as pessoas falam demais sobre aquilo que elas vão fazer. Sabe? Hoje em dia as pessoas chegam a postar na rede social todo dia aquilo que está fazendo. Eu acordei agora, eu vou almoçar agora, aqui meu prato de comida aqui, agora eu vou pro shopping, posta lá que está indo pro shopping, posta tudo. Sabe, irmãos? O crente, irmãos, ele não fica expondo a sua vida. A preocupação dele, irmãos, não é se os outros estão vendo aquilo que ele está fazendo. A preocupação dele, irmãos, eu preciso viver hoje o meu dia honrando e glorificando a Deus. Eu preciso caminhar, porque Deus está vendo. Sabe? A preocupação é em Deus ver. A preocupação de muitas pessoas hoje é que os outros vejam. Né, irmãos? E é claro que elas não estão nem preocupadas em que os outros vejam, né, o zelo dela por Deus. Não, muitas vezes estão tentando fazer inveja para os outros. Estão tentando gerar cobiça nos outros. Está vendo essa pessoa aqui? Eu queria ter um carro desse. Olha, ele viajou aqui, eu queria viajar para esse lugar aqui também. Só fica despertando aquilo que não presta nos outros. Sabe, irmãos? Eles se alegram com isso. Né, irmãos? Os crentes de verdade, irmãos, eles estão se alegrando em honrar a Deus. Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser glorificado. Sabe, ninguém está vendo nada, mas ele está lá, muitas vezes sozinho, preocupado em honrar a Deus. Né, irmãos? Então que nós venhamos a aprender com essa palavra aqui, irmãos, a como verdadeiramente crermos em Jesus Cristo por meio das nossas palavras, honrando e glorificando a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.